Bom dia a todos, sejam bem-vindos. A gente começa agora o nosso webinário. Esse é um evento do Laboratório de Humanidades Digitais da Escola de Ciências Sociais da Fundação. Quero dar as boas-vindas à Larissa, agradecer pela presença aqui. No Laboratório de Humanidades Digitais, a gente tem um projeto em andamento hoje em dia, que se chama Ciências de Dados para as Ciências Sociais, e a Larissa é bolsista desse projeto no âmbito do programa CAPES Sprint, que é um programa da CAPES para a internacionalização da nossa pós-graduação no Brasil. E dentro desse tema de ciências de dados, humanidades digitais, e hoje é o primeiro evento dentro desse programa que a gente está realizando com a Larissa, que é bolsista, então, de pós-doutorado conosco no CPDOC. Gostaria de fazer um aviso, bem comum aqui nos nossos eventos da Fundação, de que as opiniões, as posições expressas pelos convidados, pelos quadros da FGV são opiniões pessoais dos seus autores, não necessariamente refletem a posição institucional da FGV. E dito isso, acho que a gente pode dar início ao nosso evento. Eu vou apresentar rapidamente a Larissa, que é doutora em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas. Ela tem uma tese sobre o governo aberto na cidade de São Paulo. Como eu disse, ela é bolsista no CPDOC, na nossa Escola de Ciências Sociais, de pós-doutorado. Ela participou do programa Futuros Líderes nas Américas, com foco justamente em políticas públicas baseadas em tecnologia e dados. Foi pesquisadora visitante na Universidade de Montreal, além de membro da Escola CyberSul da Organização dos Estados Americanos, né, sobre governança da internet. E, atualmente, os interesses da Larissa de pesquisa incluem ecossistemas de governança de dados, cidades inteligentes, tema da nossa palestra de hoje, desigualdades sociodigitais e ciências sociais computacionais. O título, então, da nossa conversa de hoje é Cidades Inteligentes e Regime de Desigualdades Sociodigitais, transformando laços humanos e não humanos. Então, convido também a todos os participantes a fazerem perguntas, tem aqui embaixo, na barra inferior do Zoom, uma opção Q e A, né, Q&A, onde vocês podem colocar já quando quiserem perguntas, comentários, que ao longo do evento a gente vai fazer uma pausa para os comentários da Larissa, para ela poder responder as perguntas e também ao final. Então, fiquem à vontade para se comunicar conosco aqui. Acabo de me dar conta que não me apresentei. Eu sou Juliana Marques, eu sou coordenadora de pesquisa no CPDOC e tenho estado à frente também na gestão desse programa, do CAP Sprint. E chega, vamos começar. Larissa, bem-vindo, obrigada a todos pela presença e o microfone é seu, Larissa. Obrigada. Bom dia a todos. Juliana, muito obrigada pela introdução. Eu aproveito para agradecer à FGV pela oportunidade de estar trabalhando com pesquisadores de excelência em um espaço de excelência. Tenho certeza que isso contribui muito para a qualidade, não só da pesquisa, mas para os avanços em geral. Para mim é uma grande oportunidade e uma honra estar iniciando esse projeto hoje aqui através do webinar, né? Eu digo que está trazendo a nossa primeira apresentação do CAP Sprint, que é um projeto de internacionalização, como a Juliana disse, dada a conjuntura hoje e a proeminência que o uso das tecnologias, especialmente a internet, tem hoje dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Né, que já adivinha de um modo geral, mas hoje especialmente porque é o nosso espaço de teletrabalho e pesquisa e contato social, né, são os laços humanos e não humanos, que é o que eu tento chamar a atenção aí com o título da nossa apresentação. Bom, de onde surgiu essa pesquisa, né? Como a Juliana introduziu, a minha tese de doutorado foi sobre o governo aberto na cidade de São Paulo. Mas essa coisa do governo aberto em si, a ideia de abertura, dos drivers, né, que a gente chama de abertura e da transparência, da participação e colaboração, ela responde a outros anseios da sociedade,
que vem desde o início da década de 90, quando a internet ela passa do sentido comercial e começa com a ideia de governo eletrônico, né? Que o governo ele começa a disponibilizar informações nos seus portais, websites, mas também serviços como pagar o IPTU, emitir uma nota, né? E em 2011, com a criação da Open Government Partnership, da qual o Brasil é um dos signatários, junto com os Estados Unidos e outras nações, esse programa tornou-se muito mais robusto, né? A ideia de que a transparência a transparência, a participação, colaboração e integridade pública, né, que está relacionada também ao controle social, seja amalgamada pelas tecnologias de informação e também a própria internet, né, que agem como se fossem sinônimos, nesse sentido de um veículo, um link que nos promove, nos oferece acesso a oportunidades, né, assim também como outros modos de vida e de entrega de políticas públicas, né? Então, são as chamadas promessas, a ideia de promessas que a internet nos traz. Além disso, hoje, com o avanço dessas perspectivas, nós temos pensado em como que o uso dessas tecnologias podem ir além, né? Como a gente pode fomentar a ideia de um ecossistema. Essa ideia de ecossistema, como uma espécie de modelo, ou também como o próprio ciclo de políticas públicas, é como podemos utilizar essas tecnologias, essas informações e dados para reverter em alguma resposta para a sociedade, para as nossas demandas, né? O ecossistema é quando eu consigo interagir determinados atores, né, pelos quais eu vou apontar. Então, todo esse conjunto de fatores, que são os chamados drivers dessa pesquisa, e que ao longo da minha apresentação nós perceberemos que está presente em outros períodos pelos quais estamos vivenciando agora, como a ideia de cidades inteligentes, cidades resilientes, né? A implementação de políticas públicas a partir do uso de dados, né? Geração de insights, informações para tomada de decisão, mas também a ideia de uma matriz de vulnerabilidades. O que seriam essa matriz de vulnerabilidades? Sabemos nós que a cidade ela se transformou em um hub de disseminação de informações. Nós, em nossas casas, utilizamos a internet e outros recursos da própria internet para produzir informação, né? Nos fazemos presentes dentro de um quadro de uma economia formal de dados, né? Quando utilizamos um serviço do governo eletrônico, quando vendemos alguma mercadoria, né? Quando produzimos algum conteúdo e quando reutilizamos algum dado, né? Os chamados dados abertos. Então, todo esse conjunto de ideia, né, da gente explorar o que seria essa ideia de um regime sociodigital, que não é um conceito ainda formado, é uma das minhas perspectivas aqui, nós pensarmos, né, o que formataria esse regime, é uma abordagem política, mas também sociológica, em termos de institucionalização de uma situação. Então, a pergunta que me guiou essa pesquisa é como que, na nossa atual geração, né, nessas cidades cada vez mais competitivas e caóticas, que são permeadas pela essa exigência de mudanças de clima, né, de necessidades comunitárias latentes, um universo extremamente hiperconectado de internet das coisas, de big data, né, como que nós podemos reimaginar a ação coletiva? Né, como as políticas públicas podem ser reelaboradas e transformações do Estado, né, utilizando essas tecnologias digitais, tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial, podem nos trazer benefícios, né? Existem inúmeras abordagens que têm norteado o campo, por exemplo, as fintechs, govtechs, em que você digitaliza a maioria dos serviços, né? Entretanto, o que nós temos percebido em geral é que existe uma dimensão, que é a chamada dimensão social, que ela tem sido preterida se comparado a outros campos, né? E por isso eu trabalho com a ideia de um regime sociodigital. O que é isso? Quando nos colocamos em situações pelos quais a internet se torna um recurso essencial, básico, para que nós possamos realizar nossas atividades, e a nossa dificuldade de acesso de qualidade, dificuldade para pagar, né, uma banda larga, isso
é um problema real, é um problema da dimensão social em que as nossas políticas públicas ainda necessitam avançar, né? Então, o que eu quero dizer com essa ideia de regime sociodigital que tem se espalhado pelas cidades em geral? Essas são formas simbólicas, né, em que a gente tem de olhar os nossos códigos massivos, em que estamos interligados, né, do físico e não físico, do online e do offline, né? É uma ideia de institucionalização expandida, por quê? Porque hoje nós temos que nos adequar ao que as grandes plataformas sociais nos dizem como regras, uma ideia mesmo epistemológica do que é regra, do que é correto, do que não é, de que quando eu tenho que estar pronto para acessar ou participar de uma live ou fazer uma atividade acadêmica ou da escola, né, online. Então, esse espaço social do mundo offline, ele começa a se confundir por outras conexões, né, em que os incluídos e excluídos se confundem, né? Uma espécie de um novo processo socializador. E esse processo socializador nos remete a uma ideia muito interessante, que é a ideia mesmo de um capital social. O que eu quero dizer com capital social no sentido até bourdieusiano? Quando a gente utiliza muito a internet e adquire determinada expertise ou conhecimento, você vai acumulando aquilo. E com o tempo você pode utilizar e usar os benefícios dessa expertise, como, por exemplo, a reutilização dos dados abertos para fazer uma pesquisa, como essa que eu fiz, né, ou para criar um aplicativo de serviços, né, ou para criar uma inovação, uma tecnologia social, uma inovação cívica para ajudar a população, como estamos vendo no interior do país, né, com os aplicativos. Então, esse tipo de solução de que nós falamos. Mas é uma dimensão do capital que eu chamo de sistema binário ou bidimensional, porque você tem o online e o offline. Então, de certa forma, esse capital digital, ele tem a possibilidade de impactar em todos os nossos outros. Nosso capital social, econômico, cultural, né? Então, essa é uma diferença que hoje nós, pesquisadores, temos que lidar, mas não somos somente nós, pesquisadores. Somos a realidade de quem hoje tem que trabalhar via internet, né, e nos fazer presente e utilizar os benefícios de uma internet cada vez mais prescindível à nossa vida. Então, é uma ideia de uma nova ordem social, né, em que os nossos processos e reconhecimentos, eles estão fortemente sendo atacados, não no sentido pejorativo, mas transformados, né, porque essas plataformas de mídias sociais e o mundo digital têm nos feito. Então, nós vemos hoje os professores de rede de ensino básico, né, tendo que se adaptar e as próprias escolas. Por outro lado, no conjunto das nossas instituições políticas, né, como o Estado, tem se organizado para exercer esse poder, né, para organizar o polo entre os administrados e a autoridade administradora num contexto digital. Como que isso pode ser feito? A partir disso, começaram a propagar novos modelos de organização das cidades, né, como a própria cidade inteligente, as chamadas cidades resilientes, ou a combinação delas, né? As cidades inteligentes, elas estão atreladas ao uso das tecnologias de informação e comunicação para o impacto e desenvolvimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Isso quer dizer que eu utilizo a internet ou as tecnologias de informação para oferecer maior qualidade de vida para os moradores, né? Mas o que estamos percebendo em termos de problema estrutural é que tudo isso envolve não somente uma troca de dados, né, desse sistema binário online e offline, né, uma forma de facilitar esse fluxo de dados, mas também uma dependência do que eu chamo aqui de plataformas, mas uma dependência da infraestrutura de acesso à internet, né? Ou seja, esse regime sociodigital, essa nova ordem que ela é impressa nas cidades, nos coloca na dependência do acesso básico à internet. O que eu quero dizer é que nós temos 3 tipos de níveis, né, de acesso à internet. O primeiro nível, que é o simples acesso, em que é considerado, um acesso à internet é considerado pelos pesquisadores em geral, as pesquisas, um único acesso a cada 3 meses, por exemplo. E o segundo nível é quando eu consigo me fazer presente na rede. E o terceiro é qual o impacto dessa minha presença, né?
Então, quando o sujeito ele tem um acesso que não é efetivo, precário, em que ele não tem a combinação de expertise para fazer-se presente, a possibilidade do impacto dele é muito baixo, né? Então, a atenção que eu chamo com a ideia de um regime sociodigital, em que medida que essas novas regras e formatações estão nos empurrando para um espaço de desigualdade também, não só desigualdade estruturante, socioeconômica, mas também no mundo digital, né? E uma vez que este mundo digital está atrelado a todos os nossos outros capitais, né, como eu disse, as deficiências elas vão se sobrepondo, né? Então, qual que é esse contexto, né? Como nós temos percebido? Cada vez mais nós temos emergências em grande escala, correto? E essas emergências, como foi e é hoje a pandemia, né? E muitas outras, nos levam a ter um posicionamento, mas também os governos a ter um posicionamento. Então, qual seria esse posicionamento desejado para lidar com essa nova ordem do mundo sociodigital? Eu tenho chamado a atenção para a urgência de nós nos direcionarmos para uma governança orientada a problemas. O que é isso? Um espaço caótico e num contexto altamente competitivo, como se tornam o uso dos dados e as cidades, né, extremamente complexo, governos e organizações sociais, elas têm que estar prontas para lidar com o novo, o diferente e o imprevisível. Quando você tem uma governança orientada a problemas e que você pode lançar mão de recursos para a elaboração de políticas públicas, né, rápidas, usualmente as tecnologias elas têm surgido como um recurso muito valioso, né, em que eu posso utilizar, por exemplo, sistemas automatizados, né, sistemas automatizados para poder fazer cálculos de Big Data ou cálculos de um grande volume de dados e gerar insights para que a tomada de decisão seja mais eficiente, né? Como percebemos agora na questão da pandemia, da urgência de uma decisão. Só que isso nos atenta a um problema secundário e muito importante. A governança orientada a um problema, ela só funciona quando eu tenho informações bem estruturadas, informações da realidade em que eu consigo mapear, né, quais são as necessidades e como atingir os impactos, né? E se eu estou vivendo um contexto pelo qual, né, eu venho alertando aqui, em que as pessoas têm um acesso precário à internet, possivelmente a minha existência não é tão bem detectada por essas necessidades, né? Ou seja, eu não sou um dado presente nas redes governamentais, né? Ou nas planilhas de governo, ou não sou alguém que potencialmente vai ser impactado por essas políticas públicas, né? Então, vamos pensar num recorte menor para nós enxergarmos esse problema de uma forma mais interessante. Eu tenho chamado esse recorte para cidade ou grandes metrópoles, porque uma metrópole, né, como o caso de São Paulo, que eu vou dar o exemplo aqui, nós conseguimos analisar bem, e isso é muito comum nas grandes metrópoles brasileiras, a disparidade entre uma periferia, né, eu digo sentido periférico da cidade, e a região central, ou pequenos centros, ou espaços, né, os bairros. São Paulo, a gente vai trabalhar com a ideia aqui dos distritos administrativos, simplesmente porque consegue nos dar uma dimensão mais interessante de como que a política é estruturada no território, né? E por que eu também chamo atenção para essa abordagem? Acesso à internet, regimes sociodigitais, toda essa perspectiva relacionada ao mundo da internet ou das tecnologias, ela é uma perspectiva multidimensional ou interseccional. O que eu quero dizer isso? Quando nós planejamos, elaboramos a execução de políticas públicas, há de se atentar para a questão da interseccionalidade. Essa interseccionalidade é uma abordagem holística, ou digamos assim, uma abordagem ampliada de como que eu vejo a internet no contexto, né? Para a pessoa ter acesso à internet, ela tem que ter uma renda suficiente para poder pagar um plano de banda larga ou acessar pelo celular.
ela também tem que ter condições de entender esse vocabulário, né, de ter essa expertise, de manipular as ferramentas que toda a internet utiliza, dispõe. Mas também tem que ter confiança na rede, e que é uma novidade muito latente para nós, hoje, como lidamos com a questão da desinformação e fake news, né? Como eu confio o que está acontecendo na internet, essa informação que eu estou acessando, né? Então, isso pressupõe um olhar, uma abordagem multidimensional das políticas numa cidade, né? Então, do ponto de vista da política pública, pensar a internet, ou essa abordagem tecnológica, nos leva no sentido de cooperação, né? No sentido mesmo, no sentido real de uma cidade, né? Em que eu moro em um determinado bairro, trabalho em outro, e muitas das vezes eu consigo acessar a internet no meu trabalho, mas não acesso na minha casa, né? Então, esse acesso, ele tem uma perspectiva de território e de condições territoriais, né, que impactam e devem ser consideradas quando nós elaboramos e quando nós analisamos o acesso à internet, né? Bom, como que a gente pode pensar essa abordagem, né, em termos de metodologia, e como olhar para essa abordagem da cidade? Ao mesmo tempo em que o nosso uso cotidiano das tecnologias de informação e comunicação avançam, nós também temos avanços em termos de métodos de análise na área das grandes ciências humanas e sociais, né? O programa, como a Juliana bem introduziu aqui, o programa pelo qual eu tenho participado na Fundação Getúlio Vargas, é um programa de especialização em métodos das ciências sociais computacionais. Quais são esses métodos, né? O que a gente quer dizer com isso? Isso são os nossos chamados métodos tradicionais qualitativos ou quantitativos, e que utilizam outros modelos ou tecnologias para nos apoiar em pesquisas mais robustas, ou pesquisas que correspondam à urgência do momento, como o grande conjunto de dados e informações que temos que lidar, né? Então, geralmente, nós temos, nessa perspectiva de análise das pesquisas, a partir dos métodos sociais computacionais, nós temos uso de ferramentas para data mining, né, que é a análise de texto, que já era comum, a gente sempre fez análise documental, por exemplo, mas hoje você lida com um conjunto diferente de informações, você tem dados visuais, você tem áudio, você tem uma grande quantidade, uma quantidade massiva para lidar, então você usa softwares para poder manipular essas informações. Você tem modelos epidemiológicos, né, que têm sido bastante utilizados agora para poder entender a incidência de uma determinada doença ou de um determinado evento, de acordo com as características desse conjunto, desse grupo social, né? Nós também temos os chamados modelos matemáticos, né, ou físicos, que são baseados em estatísticas, em que você pode pensar na entropia de determinado grupo com relação aos movimentos sociais, por exemplo, black blocs, etc. E os modelos matemáticos mais hard, em que a gente pode analisar a produção legislativa, por exemplo, e fazer a projeção ou aproximação tendencial de um determinado partido votar em uma pauta ou não. E um modelo que nos interessa aqui, que são chamados modelos georreferenciados. O que são esses modelos? Esses são modelos que têm utilizado a ideia do mapeamento. O que é o mapeamento? O mapeamento é a ideia de nos atentarmos que aquele contexto, ele traz características sociais, culturais e econômicas que devem ser, sim, consideradas em uma análise, né? Então, quando eu estou analisando a internet, como a gente vai ver, eu elenquei, por exemplo, algumas categorias que eu chamo de categorias-chave, né? Que são as categorias, por exemplo, com relação à governança dos dados, o acesso à internet, a minha capacidade de uso da internet, mas eu tenho características transversais, como eu venho argumentando desde o início. E que características transversais são essas, né? Pelos quais o argumento eu tenho me validado? São justamente as minhas características de capital cultural, econômico, social, né? Como eu consigo me apropriar de tudo isso para fazer o uso da internet
e de algum dado ou informação, né? Então, quer dizer que o mapeamento, eu consigo localizar numa cidade, né? A gente tem trabalhado a ideia de clusters, né? Ou input, output de informações, que é o que é isso? É um grande conjunto de dados sociais com informações geográficas. Quando eu olho para cidades como Rio de Janeiro, que você tem Zona Sul, Zona Norte, ou São Paulo, em que você tem uma ideia do que é um centro expandido, né? Zona Leste, Zona Sul, nós conseguimos olhar com maior granularidade, né, esses fenômenos políticos sociais, ou seja, eu consigo enxergar as características desse indivíduo, né, e a partir disso pensar e elaborar qual é o capital digital desse indivíduo, né, como ele consegue lançar mão das condições de vida dele em seu entorno, da sua renda básica, a forma como ele se introduz nas políticas públicas e como o governo coloca, né, oportunidades para ele, que é o que eu chamo hoje de governança, né, ou qualidade de vida, ou quais são as vulnerabilidades pelas quais ele está sujeito, né, são vulnerabilidades em termos de gênero, em termos de etnicidade, por exemplo. Então, todos essa abordagem, né, esse grande conjunto de dados, ao ser cruzado, ao ser analisado, criticado, e os nossos argumentos devem se basear numa abordagem mais ampliada do que é esse contexto, né? Então, por isso, as cidades, enquanto hubs de informações, são muito interessantes para essa análise, né? Então, qual que é o resultado? O que isso nos gera? Isso nos gera uma quantidade interessante de informações que nos vão nos dizer qual o comportamento desse sujeito, né, como ele consegue se apropriar dessas tecnologias e qual é a relação dele com o governo local, com as empresas, com outros atores, né, que é o que eu chamaria de ecossistema. Como que essas informações pelas quais eu lanço na rede, né, qual é esse fluxo de informações? Né, como ele lida com outros atores, como as empresas utilizam as informações, como o governo se apresenta. Né? Então, mapear essas características, né, esses indicadores, nos dá uma abordagem mais robusta e nos leva a avançar e pensar em como se estrutura, né, um regime sócio-digital, uma ordem de digitalização da vida e do mundo das coisas, correto? Então, assim, essa abordagem interseccional, em que momento que ela casa com o nosso mapeamento, né? São dimensões em que eu consigo configurar quais as segregações que esse sujeito tá disposto numa cidade, né? O que eu quero dizer com isso? Se um determinado sujeito mora na periferia e ele não tem um acesso à mobilidade, ou ele não tem oportunidades de renda ou de trabalho, essas características elas devem ser consideradas, né, quando eu analiso a capacidade de uso e presença dele também na internet, né? Então, incorporar essa perspectiva interseccional é muito importante para a gente olhar a internet e essa combinação de indicadores, que eu chamo de transversais, que são as nossas condições socioeconômicas e de qualidade de vida e vulnerabilidade, como também os centrais. O que são esses centrais? São justamente esses indicadores sobre a minha principal pergunta, que é a minha capacidade de uso, né, da internet, né, minha capacidade de me tornar presente em uma cidade inteligente, de utilizar as tecnologias, de participar dessa ideia, da perspectiva da qualidade de vida, né? Então, é uma abordagem interessante e que eu tenho chamado a atenção porque a política pública e internet, né, a questão da infraestrutura, do acesso, do uso, ela deve ser abordada como uma política pública, né? Ela deve ser introduzida e combinada como outras. Por isso a ideia de um ecossistema, né? Que é um fluxo contínuo em que você tem uma espécie de loop, como a gente verá a seguir. Então, nessa abordagem interseccional, né, ou multidimensional, que a gente também pode chamar, eu elenquei para a gente apresentar aqui o caso de São Paulo, alguns indicadores que são interessantes para a nossa avaliação. Por exemplo, eu tenho trabalhado com a ideia de indicadores de universalização de acesso à internet, né? Aqui a gente tem as fontes que eu tenho utilizado, como os índices de inclusividade da internet,
né, a avaliação do desenvolvimento da internet e as TIC domicílios, né, que são a nossa pesquisa mais robusta hoje junto com a PNAD, né, em que a gente analisa as capacidades de uso e acesso, extensão da internet no Brasil, né? É uma pesquisa que ela é feita por amostra, tem entrevistas também, né? E tem o survey, em que o Núcleo Gestor da Internet do Brasil, que é uma entidade ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e também apoiada por outros setores, né? O que a gente chama de multi-stakeholder, com relação à governança da internet, ela promove essas pesquisas. Essas pesquisas elas se tornam parâmetros para que outras agências como a Anatel, né, as nossas leis de telecomunicações também possam se pautar. Nós temos que, para poder entender qual que é esse perfil de acesso à internet, né? Mas por que eu optei por esse indicador de universalização de acesso à internet? Há uma coisa que nós temos que atentar com a questão do acesso, é que não basta você acessar a internet, né? Você tem que ter qualidade na sua forma de acesso. Por exemplo, se hoje a gente olhar as pesquisas mais recentes, que foram, inclusive, lançadas semana passada, sobre as tecnologias de informação e comunicação no Brasil, o acesso à internet em casa, ele cresceu quando eu uso o celular, mas ele diminuiu porque o número de computadores nas casas também diminuíram, né? Então, muitas das vezes, para eu acessar algum tipo de conteúdo ou utilizar algum serviço pelo celular, não é possível. Tem uma outra coisa também com relação à questão do acesso, que é o plano, né? Qual que é esse plano? Eu uso banda larga, eu pago um plano de acesso à internet. Como a gente sabe, alguns planos, eles têm algumas opções em que nos dão acesso a determinadas plataformas ou redes sociais. Então, se eu posso utilizar gratuitamente o acesso ao Facebook, por exemplo, se eu precisar clicar num link, que é chamado Zero Rating, para acessar uma informação externa, eu não consigo, porque eu não tenho crédito, né? Então, esses modelos de negócios, eles acabam formatando a forma como que eu acesso à internet. Se eu tenho uma forma dada, né, pelo minha capacidade de recurso, acesso à internet, eu também vou ter uma forma de entrega e resultado, ou seja, as informações pelas quais eu produzo e a forma com que eu me faço presente nessa rede dependem dessa minha capacidade de acesso. Mas a capacidade de acesso, ela está relacionada aos chamados indicadores transversais, né, nesse quadro que eu aponto. Quais indicadores são esses? Por exemplo, os econômicos, né? Qual a minha capacidade de renda? Né? Quanto que eu posso lançar mão para poder pagar a banda larga, por exemplo, né? Então, ainda que nos últimos anos o acesso à internet no Brasil tenha crescido exponencialmente, como, né, esse acesso ele cresceu no uso dos celulares, não necessariamente o tempo em que eu permaneço na rede via computador na minha casa. Então, essas perguntas, essas observações, elas têm que estar atentas, né, ao meu cotidiano e minha relação cotidiana com o uso da internet, né? Dentre esses indicadores, eu salientei 4 que são bastante interessantes, que é a disponibilidade, né, como eu disse. Hoje o Brasil, o acesso à internet à área rural cresceu muito, né, ainda que seja via celular também, né? A rede de distribuição de banda larga também cresceu, todavia, desde a nova formatação da Lei de Acesso à Comunicação, da Lei de Telecomunicações, a grande parte do investimento, né, ou como a coisa é organizada, ela depende do bom entendimento entre as empresas de telecomunicações e os ministérios, né, e a Anatel e órgãos envolvidos, né? Então, você imprime também a se considerar a impressão de um modelo de negócios que vai dizer quais os espaços em que eu vou ter uma rede de fibra ótica e em que eu vou ter uma rede um pouco mais precária, né? Para quem tiver interesse, no site da Anatel, nós conseguimos acessar todas essas redes, né? E ter ideia, os dados estão abertos, nós temos um painel de acesso em que é possível eu ter uma ideia de quais os lugares no Brasil em que eu tenho qual tipo de rede,
E também nós temos uma outra rede de apoio que é a chamada RPN. A RPN é uma rede, né, para quem não conhece, desculpa, é um órgão governamental que surge para organizar as redes de contato entre as universidades e os governos do Brasil. Então, é ela responsável por grande parte dos chamados backbones ou cabeamento no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto melhor a qualidade desse cabeamento, quanto mais pontos locais eu tenho de acesso, mais barato, potencialmente mais barato esse serviço vai ser. E potencialmente a minha acessibilidade e qualidade na internet vai ser maior, né? Como vocês sabem, nós temos servidores raiz que hoje estão localizados nos Estados Unidos, né? Que são organizados pela ICANN, que é uma outra instituição que não está relacionada, né, ao governo americano mais, e que ela tem associação de outros países, como o Brasil, Argentina e muitos outros. Eu não vou saber hoje de cor, mas a grande maioria deles, que fazem uso dessa rede, né? E que desemboca no que é hoje a World Wide Web. Outros países são diferentes, como a Rússia, por exemplo. Então, assim, são pequenos detalhes em termos do custo desse ponto local de acesso à internet que devem ser observados e considerados quando eu elaboro uma política pública e quando eu também analiso, né? A relevância da internet, ela diz sobre o conteúdo, né? Quem de nós nunca se deparou com algum parente ou colega dizendo, você viu se essa informação é correta, né? Essa ideia de fake news ou desinformação, ou o que eu quero dizer, a relevância de um conteúdo na internet é quando eu posso usar essa informação para trazer algum resultado ou solucionar alguma questão, né? Que nós temos. Então, essa relevância, ela é dada geralmente quando a gente observa qual a produção de conteúdo que nós temos no Brasil, né? Até mesmo pelo uso da língua, né, portuguesa, por exemplo. Então, essa relevância também conta. E, finalmente, a prontidão. A prontidão é boa parte dessa abordagem governamental, né, em que a gente faz em termos de infraestrutura de acesso, quais são as leis, quais é a extensão e tudo isso que eu tenho falado. Então, esses 4 principais indicadores que eu realcei aqui, eles estão fortemente entrelaçados aos nossos indicadores transversais, né? Que é econômicos, demográficos, né? De desenvolvimento, de igualdade, governança e qualidade de vida. Para essa apresentação, eu selecionei alguns da PNAD contínua, né? Porque a PNAD contínua, ela tem algumas questões com relação ao acesso da internet, né? Que vem sendo feita, assim, me parece, desde 2016, e isso nos dá uma dimensão sobre o uso da internet, se é domicílio, né, no seu domicílio, se é via tablet, se é via TV, se é celular, né? E também a gente consegue observar dentro das regiões do país. O máximo, né, de granularidade que nós temos são das regiões metropolitanas, por exemplo, de São Paulo e do resto do Brasil, né? Além disso, tem outros dados que são bastante interessantes e relevantes quando a gente olha para a cidade de São Paulo, que é feito pela Rede Nossa São Paulo, com apoio do Ibope Inteligência, e que podem nos levar a algumas temáticas interessantes com relação à qualidade de vida e desigualdades, né? Então, eu lancei mão desses dados para a gente poder pensar, né? Aqui eu apresento mais ou menos o que é um quadro, que seriam esses indicadores, que eu vou falar na frente, em que a gente pode criar uma escala, né, de mensuração de alto potencial ou baixo potencial, de cruzar índices, né, com relação à renda, à oportunidade de trabalho, à urbanização, né, com relação à cultura, à aglomeração, enfim. Há uma infinidade de indicadores em que nós podemos salientar para poder elaborar isso. Aqui, eu apresentei as categorias, né? E não coloquei os valores nem percentuais. A maioria dessas pesquisas que eu apresentei, os dados estão disponibilizados abertos, né? Ou seja, dados brutos em que a gente pode cruzar utilizando qualquer outro software, e o próprio software de mapeamento, que geralmente são os GIS, né? Que eu citei, eles nos possibilitam isso.
Então, esses indicadores que estão sendo salientados aqui por mim, qual que é uma dificuldade hoje que nós temos para poder fazer essa pesquisa no território? Por exemplo, vamos retornar aqui, quando eu uso os meus indicadores. Os indicadores aqui de universalização de acesso à internet, eles são indicadores que dependem de amostras de pesquisa qualitativa, né? E aí eu teria que fazer no território. Quando eu penso em indicadores transversais, como essas pesquisas mais robustas, né, em que eu apontei, geralmente são pesquisas que são feitas no sentido da metrópole, né? E aí, por mais que eu tenha uma abordagem que vem da geografia crítica, de pensar que a metrópole ela tem o seu fluxo, e é muito mais no sentido de fluxo de instituições e de uso e sentido do que a própria divisão territorial em si, né? O que eu tenho que ponderar? Eu não tenho um olhar desagregado sobre isso. Então, fazer e analisar políticas com relação à internet também nos atenta para um olhar mais desagregado, né? Um olhar como é que eu vou dizer? Mais preciso sobre como abordar essas questões. E como abordar essas questões nos atenta em produzir pesquisas em que eu possa descer o maior nível possível. Então, o maior nível possível que a gente conseguiu para poder pensar foram as pesquisas da Rede Nossa São Paulo, em que eles fazem amostras, né, em que a gente pode pensar, por exemplo, a violência contra a mulher. Qual que é o espaço de baixa ou alta vulnerabilidade, né? Obviamente que nós temos várias condicionantes, né? Com relação à questão da violência, por exemplo, a qualidade de vida, se a gente também cruzar até com os recentes casos do Covid, nós vamos perceber que no centro expandido de São Paulo, isso é alto. Por quê? Porque nós temos muitos cortiços, nós temos muitos moradores de rua, né? Então, apesar de ser um local em que eu tenho um grande número de equipamentos públicos culturais ou museus, eu também tenho um espaço de alta vulnerabilidade com relação a outras questões, né? Então, a cidade são lentes muito preciosas para que a gente possa olhar essas condições socioeconômicas e culturais e tentar pensar na perspectiva do acesso à internet. Não só do acesso, mas a forma como eu me aproprio desse uso, ou seja, como eu consigo produzir dados, né, dessa economia formal, né? Então, aqui eu produzi, a partir dessas pesquisas, como eu salientei, reproduzir algum dos nossos mapinhas. Essa primeira aqui, que é a questão da exclusão social, exclusão digital e social. Né? Ano passado, o Núcleo Gestor da Internet do Brasil lançou a primeira pesquisa a nível distrital da cidade de São Paulo, em que a gente consegue perceber áreas de alta exclusão digital e alta exclusão social, né? Ou seja, confirmam ou realçam essa relação que eu estou argumentando aqui. Então, como nós podemos perceber, nós temos áreas de baixa exclusão digital, que é esse azul mais claro. Eu esqueci de colocar a cor, mas só para a gente pensar. Que essa parte. Larissa, Oi? Claro. Desculpa te interromper. Imagina. Você quer que eu compartilhe aqui o PDF ou você compartilha a sua tela aí? Eu não sei se eu... Não está aparecendo? Aqui para mim não. Deixa eu Tá. ver. Agora apareceu? Apareceu sim, tudo certo. Obrigada. Desculpa, pessoal, se antes não estava aparecendo, eu vou voltar aqui, porque assim como todos nós, assim como vocês, eu também estou padecendo dos nossos problemas da internet. Obrigada, Juliana, pelo alerta. Então, vamos voltando. Aqui sumiu de novo. Aí aparece ainda como compartilhado? Sim, está aparecendo. Está aparecendo, sim. Tá. Vocês conseguem ver, pessoal? Alguém pode se manifestar? Você está vendo? Você consegue ver, Juliana? Bom, eu acho que está funcionando. Eu espero.
Está aparecendo. Tá, obrigada. Agora foi? Foi sim. Foi. Obrigada, gente, desculpa. Então, voltando à nossa questão, como vocês sabem, eu também estou tendo os meus problemas de acesso aqui. Vou dar um exemplo próprio. Eu moro no Rio de Janeiro e em algumas áreas da Zona Sul, nós não temos fibra ótica. Isso nos torna a qualidade e a estabilidade da internet muito ruim, né? Então, por isso que a minha apresentação deve estar saindo aí. Desculpa, sinto muito, mas estamos dando um exemplo aqui do que é a nossa pesquisa mesmo. Então, retornando, eu listei esses indicadores, né? Nós poderíamos ter listado outros, eu listei esses e fiz essa pequena escala justamente para que nós pudéssemos discutir isso aqui, né, em termos de potencial, como eu havia falado, mas nós também poderíamos colocar os percentuais, né? Apesar de que, por ser um número muito grande número muito grande de indicadores, há de se atentar muito bem como você coloca isso. Por quê? Voltando ao exemplo que eu dei aqui da cidade de São Paulo, né? Se a gente olhar ali para o grande centro expandido de São Paulo, eu tenho uma alta taxa de vulnerabilidade com relação às questões de gênero, porque eu tenho muito morador de rua, ou eu tenho, por exemplo, cortiços ou condições insalubres de vida, né? Mas, entretanto, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a apresentação, desculpa, eu estou recebendo algumas mensagens aqui. A gente está vendo agora. Está vendo? Tá bom, tudo Juliana, bem. obrigada, desculpa interromper novamente, vamos lá. Então, nesse centro, eu também tenho condições de acesso à cultura que são relevantes, né? Por uma questão histórica de ser o centro da cidade de São Paulo. Isso nós podemos observar em outras cidades também, né? Então, a organização ou a estrutura de uma cidade nos diz muito com relação à nossa capacidade de uso e acesso à internet também, né? Aqui, nessa pequena ilustração que eu coloquei, o nosso azul mais claro, que no caso são as áreas, digamos, mais abastadas ou com melhores condições, né? Eu reproduzi esse primeiro mapa, que é a parte da exclusão digital e social, a partir da pesquisa das TICs do homicídio, né? Que foi essa que eu citei aqui no rodapé dos nossos indicadores, tá bom? Essa aqui, ó, que é a desigualdades digitais no espaço da cidade de São Paulo, né? O espaço urbano da cidade de São Paulo, que foi feito pelo Núcleo de Ponto Acesso à Internet no Brasil, que é um dos braços que a gente tem hoje do Comitê de Acesso à Internet, tá? Então, vamos só para a gente retomar aqui. Nessa pesquisa, eles indicaram alguns distritos em que você tem uma forte relação entre a alta exclusão digital e a alta exclusão social, né? E, geralmente, eles estão nas áreas periféricas, me parece que aqui é a cidade de Tiradentes, alguma coisa, não sei se é Sapopemba, enfim. Mas o que é importante nós observarmos aqui é que são áreas que já estão, que têm fortes condições de desigualdade estruturante, né? Essas desigualdades estruturantes são desigualdades culturais, econômicas, diversidade linguística, de acesso a equipamentos de saúde, etc. E tal, né? Então, quando a gente olha na ideia pela perspectiva de um desigualômetro, né? A capacidade, por exemplo, de geração de renda hoje de uma pessoa, né? Isso são dados da Rede Nossa São Paulo com a Ibope, que mora na região do Itaim Bibi, ela é 200 vezes maior do que a capacidade de renda de uma pessoa que mora em cidade de Tiradentes, né? Então, esses são condições de vida que vão impactar na forma como eu uso também a internet, né? E que tem se tornado cada vez mais perceptível. Nas condições socioeconômicas, aqui, quando a gente observa, por exemplo, eu tenho um alto potencial, né, de condições na região oeste e centro, onde estão os grandes núcleos de business e de administrativos da região de São Paulo, em contraste com regiões menos abastadas, que é aqui na região leste, onde está a cidade de Tiradentes e outros locais, como eu disse. Quando a gente olha para o desenvolvimento social, né, considerando aquelas características, aqueles indicadores que eu elenquei, por exemplo,
nós temos vários, tá? Dentre os principais é o Gini, por exemplo, né? O índice Gini. É interessante observar a discrepância entre esses locais, né? E aí a discrepância que eu quero dizer, obviamente que eu tenho alguns bairros, né? Porque São Paulo, se eu olhar o índice de desenvolvimento humano, não, por hora, nenhum bairro é considerado extremamente baixo. Nenhum bairro não, desculpa, nenhum distrito. Mas há uma diversidade muito grande entre um bairro com um índice, um distrito com índice muito bom e outro com um índice um índice menor, né? Então, além disso, para o que eu olho? Eu olho para a educação e as matrículas, eu olho para a expectativa de vida, né? Eu olho para os preços de PTU, né? Como que é a taxação de imposto, que é muito diferente em São Paulo, que são dados abertos e que é possível a gente acessar e cruzar, né? E também, né, na questão do desenvolvimento, eu posso incluir a questão de centros culturais. São Paulo é uma cidade, né, em que nós temos vários distritos sem uma única biblioteca, por exemplo, né? Então, essas são pessoas que geralmente fazem o que a gente chama de uso muito deficiente da internet, porque as condições de vida dela, de acesso à informação, à educação, também geralmente são retardados, né? Retardados não no sentido pejorativo, mas elas têm capacidade que são menos oportunizadas pelas políticas públicas e as condições de vida do que outras pessoas, né? No nosso próximo mapa, em que a gente pode olhar aqui, eu tentei relacionar aqui, eu repeti a exclusão, né, a questão da urbanização. Por exemplo, a gente vai olhar aqui as condições na zona sul. A gente tem que considerar que aqui a urbanização é um pouco menor do que a zona leste, por exemplo. Mas o importante é relacionar que entre a zona leste, né, que é o azul escuro, e a zona oeste, há uma diversidade enorme, né? Então, assim, entre os próximos, que é a urbanização, igualdade e as questões culturais, há uma repetição. E essa repetição, né, em determinados espaços, ela não é à toa, né? Ela tem uma perspectiva de olhar extremamente crítico, né? Como eu disse aqui na questão cultural, aqui no centro, por exemplo, é um espaço que eu tenho muito acesso a equipamentos socioculturais, por uma questão de localização geográfica, diferentemente da zona sul de São Paulo, né? Mas é preciso olhar para essas questões de acesso à cultura e condições com um olhar mais crítico, né? A partir de outros indicadores, como a educação, a minha capacidade de acesso, né? A minha capacidade de compra, enfim. A pesquisa da TIC Domicílios aqui, né, e do NIC, que fala da exclusão digital e social, eles utilizaram dimensões diferentes para poder fazer essa pesquisa. Por exemplo, eles consideraram a questão geracional. O que a gente chama de questão geracional? A questão geracional é a idade, né? A capacidade, por exemplo, de uma pessoa mais idosa acessar a internet e ter facilidade, né, para lidar com aquelas ferramentas é um pouco menor do que uma pessoa mais jovem. Quando a gente analisa alguns surveys fornecidos também pela TIC Domicílios, a gente vê que algumas pessoas dizem, olha, eu espero o meu vizinho chegar para ele me ajudar a fazer algum serviço que eu preciso de governo, porque eu não entendo a ferramenta, né, eu não entendo o website. Bom, isso um indicador extremamente interessante, né, mas que, dada a urgência, como agora, em que todos nós precisamos, né, ou desejamos estar conectados, né, isso precisa de ser reforçado. Para finalizar a questão dos indicadores, eu queria dizer que metade da população mundial está desconectada, tá? São os dados mais recentes da UTU, que é a União Internacional das Telecomunicações, né? Esses dados são acessíveis, e o próprio índice hoje, que é um dos que eu trabalho aqui, que eu disse que é o Índice de Inclusividade da Internet, ele foi recentemente lançado, e lá eu consigo ver qual a capacidade, né, de acesso de prontidão, disponibilidade, acessibilidade e relevância da internet em cada um dos países, né, inclusive do Brasil, e é bem recente, e nós podemos observar isso. Bom, algumas considerações gerais.
que eu vou fazer aqui. Sei que a Juliana está acompanhando algumas perguntas, observações de vocês, e quando for interessante, a gente vai respondê-los, tá? O que eu quero considerar dessa primeira parte que é interessante aqui? Os nossos indicadores socioeconômicos, eles repercutem fortemente no alto custo da conexão. Esse alto custo, ele também nos diz sobre o investimento na provisão de serviços, ou seja, a internet no Brasil, ela é organizada pelo Ministério das Telecomunicações, junto com o governo, né? E você tem um modelo desenvolvido junto com as teles. Então, esse nicho também é definido pelo mercado. Isso impacta na minha capacidade de uso e acesso da internet, né? A baixa condição de urbanização, ela também vai ter relação com esse planejamento de infraestrutura no território. Por quê? Porque se eu moro numa área que é muito distante, ou como é na grande parte do interior do país, né, quando eu moro numa área que não tem uma infraestrutura, né, ou uma lei de diretrizes do solo organizada, para que um servidor local, uma empresa instale uma fibra ótica ou uma internet ali, é complicado, né? Por isso tem surgido internets e redes comunitárias em geral no Brasil, né? Ou internet via rádio, por exemplo. Então, isso também é um fator interessante para a gente considerar, né? A capacidade educacional e de alfabetização, elas se tornam indicadores importantíssimos no meu desenvolvimento, né? E uso e habilidades das TICs, né? Isso a gente sabe. E é interessante a gente trabalhar com a ideia de um capital digital, porque a ideia de um capital digital, né, no sentido sociológico, nos permite pensar no acúmulo, né? Quando eu entrei na universidade há 20 anos atrás, eu fiz meu primeiro e-mail, né? Eu não tinha internet em casa tão facilmente como a gente tem hoje. Eu usava disquete também, por exemplo. Desde então, eu tenho acumulado um capital, né? Um capital digital e que eu consigo conectar e melhorar ou ampliar, me conectando a esses outros capitais pelos quais eu tenho acesso. Meu capital cultural, econômico e etc. Né? Então, a capacidade educacional, ou alfabetização, a expertise, ela tem um potencial de ser muito bem atualizado na cidade. E esse é um dos caminhos que eu vou apontar aqui no final com relação ao ecossistema, né? E por ser uma política pública tão preponderante, é um caminho de investimento muito importante para nós, né, enquanto investimento próprio, como para o próprio governo, né? Uma das observações interessantes a gente pensar aqui, né, como eu realcei, que a alta difusão cultural na zona central das cidades, né, a gente olhar que as cidades, em geral, ela tem mesmo essa perspectiva de um arranjo de construção histórica, institucional, localizadas nos centros, né, e que cidades maiores como São Paulo tem sido centro expandido, né, mas essa difusão ou falta de estrutura, ela tem que ser complementada em outras áreas da cidade para facilitar o uso da internet, né, e desenvolver essas capacidades individuais. Então, o argumento mais interessante para a gente observar é que esses grupos marginalizados da cidade, eles tendem a estar sobre as mesmas redes de vulnerabilidades, né? Desde o acesso precário à banda larga, acesso precário à internet, o uso das tecnologias em sua casa, sem um computador e às vezes somente o celular, dependendo dos planos de negócios, né, do que ele consegue pagar, né? Assim como também o conhecimento e o uso dos serviços governamentais, as plataformas digitais de educação, né? Então, há uma sobreposição de desigualdades estruturantes com a desigualdade social, né? Na mesma medida em que eu tenho um baixo capital digital, isso atualmente influencia no baixo desenvolvimento dos meus outros capitais, culturais, sociais, etc. Né? Então, quais os riscos? Sim, claro. Desculpa te interromper. Não, imagina. A gente está chegando a 1 hora de apresentação e eu queria, de repente, aproveitar esse gancho do que você acaba de mencionar, porque a gente tem uma pergunta aqui do Mário de Jesus Pires Júnior. Certo. Posso ler para você? Por favor, obrigada. É o seguinte, né? Ele dá bom dia a todos e pergunta: se nos tornamos cada vez mais digitais e ser digital tem um custo,
como incluir os mais vulneráveis e não fazer do digital mais uma forma de discriminação. Uhum. Tá bom. Obrigada, Juliana. Mário, obrigada pela sua pergunta. Essa é uma dos caminhos que eu vou apontar, né? E principalmente a ideia da gente mitigar alguns riscos, né? Qual que é esse caminho que eu tenho visto hoje? O caminho mais primoroso que eu tenho observado são os chamados ecossistemas, né? Eu vou passar aqui a gente pensar em termos de ecossistema, que são esses layers, né? Para a gente, como que eu leio esse contexto de vulnerabilidades, né? De um regime sociodigital que está sendo colocado em que eu tenho um mix de vulnerabilidades, ou seja, me falta capital cultural, econômico, e isso desemboca em um capital digital deficiente, né? Então, como que eu consigo acionar outras questões como o desenvolvimento, a saúde, da igualdade e qualidade, e isso pode impactar na minha apropriação e uso da internet, né? O caminho é a política pública, obviamente, né? Nós também podemos fazê-lo, mas como eu mostrei aqui, a questão da infraestrutura da rede, né, e do modelo de negócios depende muito mais do contexto político e econômico do que somente daquilo que a gente pode fazer em casa, né, que não seja através do voto, etc., participação em geral. Então, o caminho que eu quero dizer para vocês qual é um caminho latente aqui para nós. Aproveitando aqui, eu vou mostrar responder a pergunta do Mário, que foi muito pertinente. Né? O que são esses chamados ecossistemas? Né? Depois do governo aberto, depois do governo eletrônico, nós tivemos uma espécie de rumada para o governo aberto. O que seria um governo aberto? Governos se tornam transparentes, eficientes, né? Ou têm a ideia de se tornar através de dados, ou seja, da disponibilização de dados abertos, que, quando disponibilizados pelos governos, são chamados dados abertos governamentais, né? Nós temos aí um formato que é recomendável, que é um dado necessariamente bruto, em que eu posso reutilizá-lo, né? Tem formatos recomendáveis, posso utilizar para poder participar do governo, para fazer serviços, etc. e tal. Quando esses dados eles são utilizados, essa estrutura, né, de inovação, por um conjunto de atores, nós podemos acionar os chamados ecossistemas de inovação. Eu gosto muito da ideia de ecossistema, que isso nos coloca em nossa mão, enquanto organizações da sociedade civil e cidadão e acadêmicos, né, nos devolve a capacidade de reimaginar a ação coletiva. Né, como nós podemos nos organizar. Então, esses modelos, como a gente vê de GovTech, de serviços digitais, de fintech, nada mais, nada menos são do que ecossistemas em funcionamento. Né? O que nós podemos dizer, um exemplo, né, muito próximo, que foi relutante agora na questão da pandemia e que percebemos? A dimensão social, né, dessa condição de acesso e uso da internet, ela ainda é muito deficiente no nosso ecossistema de inovação. Nós temos serviços digitais, nós temos dados abertos, nós temos stream, né? Mas não temos condições iguais de acesso. Né? Então, como que eu olho para esse ecossistema? Eu vejo esse ecossistema ele sendo abastecido por um fluxo de dados abertos. Né? E quais são essas dinâmicas? Nós teríamos 3 dimensões, tá? Nesse fluxo de dados abertos para pensar num ecossistema. Eu gostaria de citar uma pesquisa muito interessante de 2 pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, que foi feita em 2015, né? Eu vou citar aqui na frente, eu tenho um pedacinho dela aqui para citar para vocês, em resposta ao Mário, que é a pesquisa do Reinhardt e do Albano, em que eles analisaram como podemos ativar esse ecossistema na gestão pública, né? O que é interessante e como que eu argumento em cima dessa análise deles. Os pesquisadores apontaram que as políticas públicas, havia, né, em 2015, a necessidade de uma política pública para abertura de dados no Brasil. Né? E em 2016, essa política de dados abertos ela foi instituída. Mas eu vou recapitular um pouquinho hoje o que nós temos em termos de política. Tá? Em 2011, nós tivemos a aprovação da Lei de Acesso à Informação, né, em que eu tenho uma classificação do tipo de informação entre sigilosa e acessível para poder utilizar, né, é possível no SIC, que tem não só no governo federal, em todos os governos por lei,
fazer o pedido dessas informações, né? Depois disso, foi construída a chamada Infraestrutura Nacional de Dados Abertos ainda, que são uma série de recomendações para a disponibilização destes dados, né? Em que orienta, não é obrigatório ao governo federal e aos órgãos, mas também tem incentivos de adoção, em geral, dos outros governos, né? Assim como também das cidades. Correto? E depois, a outra questão muito interessante que eles apontam é com relação a nossa capacidade da sociedade de utilizar esses dados, né? Que é a nossa chamada dimensão social. Daí que eu chamo a atenção, né? Essa é a nossa vertente menos alimentada, menos incentivada pelos governos, né? Tanto com relação à infraestrutura, que aí vai de frente à dimensão técnica, que é a próxima que eles apontam, né? Quanto a dimensão de políticas de tornar a infraestrutura de acesso mais acessível às pessoas, né? Essa questão da sustentabilidade das iniciativas de um ecossistema, ela, na realidade, é uma sustentabilidade que se traduz em outros planos que nós temos, né? Como os planos de governo aberto. Hoje o Brasil está no seu 4º plano de ação. Nós temos unidades subnacionais que são reconhecidas como a São Paulo, mas existem inúmeros outros estados, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Fortaleza, que têm estruturas robustas de disponibilização de dados abertos e outros incentivos de abertura, como a participação e colaboração. Entretanto, muitas dessas iniciativas, elas acabam sendo atreladas a uma agenda específica de governo. Então, quando você há uma mudança, há um retrocesso, né? E isso advoga contra a aderência também dos próprios gestores públicos à agenda, né? E, então, essa dimensão técnica de fornecimento de infraestrutura, né, de você ter uma equipe comprometida com essa entrega digital, é complicado. Né? E essa dimensão técnica, ela também é tão robusta porque ela diz sobre a própria ferramenta, né? Sobre qual a plataforma que eu utilizo, se eu utilizo o open source, né, que é o software gratuito, né? Se eu tenho um contrato em longo prazo com outras empresas, né? Por exemplo, cidade de São Paulo utiliza Prodan, outras cidades usam pacotes tipo Secam. Secam é um pacote que é bastante incentivado pelo governo federal e pela Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, que eu citei ainda, né? E quando você entra no portal brasileiro de dados abertos, a gente pode acompanhar. O que eu quero dizer é que houveram muitos avanços na realidade, né? Nós temos hoje um painel de monitoramento dos planos de dados abertos do governo, que é controlado, que é mantido pela Controladoria Geral da União. Né, todo mundo pode acessar e é bastante interessante. Contudo, né, esse painel, quando a gente observar, nós tivemos cerca de 77%, eu olhei o painel ontem, todos nós podemos ver, depois a gente pode disponibilizar essa informação, cerca de 77% das bases de dados do governo estão abertas, certo? Porém, existe uma obrigatoriedade de que os órgãos utilizem ou criem os seus chamados planos de dados abertos, né, para disponibilizar essas informações. Também há um reconhecimento de que, ao longo da nossa trajetória, isso não digo especial do Brasil, não, dos governos, nós não tivemos, né, um departamento específico, tá, para cuidar dessa disponibilização de dados, ou que fosse esse arcabouço de construção de um ecossistema, né, de uma entrega de mundo digital. Então, ou seja, não tem funcionário, não tem orçamento próprio para isso. Então, a opção dos governos foram o quê? Né? A opção desses governos. Criar uma espécie de cronograma, por isso que a gente tem um plano de dados abertos, e esse cronograma de entrega é que deve ser seguido, né, por esses governos. Então, se eu olhar lá nosso painel de monitoramento, eu vou descobrir que, por exemplo, o Ministério da Saúde estava com um plano de dados abertos atrasado. Né? Então, se eu fosse procurar informações sobre o Covid, eu poderia ter um pouco de dificuldade para encontrar. Né? Há um universo de informações, né? Então, até que isso chegue à casa das pessoas ou aqueles que são interessados,
ou os inovadores, utilizadores de tecnologias sociais, para transformar isso em algo que vai reverter para o benefício social, é um efeito muito complicador, né? Então, se eu tenho um gap nessas dimensões, como eu tenho um gap na dimensão social, vai ter também um gap nas outras dimensões, né? Eu vou, só para finalizar a questão do Mário, né, eu vou passar um pouquinho aqui da nossa apresentação. Eu quero apresentar essa pergunta aqui, ó, essa figura, né, que eu tenho trabalhado com ela, vou dizer de figura, porque é uma ideia de uma visão heurística de ecossistema. O que é isso? Quando a gente pensar em dado, né, que está aqui, olha o tanto de vetores que eu tenho relacionados a esse dado, né? Então, para eu mobilizar hoje um ecossistema, né, eu tenho que pelo menos pensar nessas 3 dimensões, né? E quais dimensões são essas, como eu citei? São essas 3 aqui, né, que são as nossas dimensões aqui de ecossistema básico, né, que é a nossa dimensão política, né, como eu disse, o que é essa dimensão política? Qual que é a minha agenda política? Qual que é o meu projeto, né? O que eu pretendo em termos de governo, né, em termos de agenda econômica para reverter para esse mundo digital, né? Qual o meu arcabouço legal, né? Então, a dimensão política é o contexto em que vivemos, né? Como que eu utilizo toda essa abordagem para fazer uma entrega uma entrega precisa e fomentar um ecossistema. Depois disso, eu tenho a dimensão social. A dimensão social é o impacto, né? Qual que é o impacto de todas essas políticas pelas quais eu lanço mão, né? As minhas normativas legais, os meus modelos de negócios, né? As minhas estruturas institucionais e que eu consigo amarrar e fazer uma entrega, né? Então, a dimensão social nada mais é do que a entrega para o cidadão, né? É a política pública. Então, como que eu faço isso, esse desenvolvimento desses valores, né? Eu posso despertar ativos digitais nas cidades, né? É o que eu chamo a atenção, que hoje a gente tem que trabalhar com a ideia de ativos digitais. Eu não tenho que criar, por exemplo, disponibilizar um curso para que todas as pessoas saibam acessar, né, o painel de transparência de um governo, um portal. Basta que eu ensine um e que eu incentive a ensinar outros também, mas que ele possa enxergar nesse ensinamento, no valor de conhecimento desses dados, algo que possa reverter para a comunidade dele, né? E a nossa última dimensão, que é a dimensão técnica, né, que é a dimensão própria do fluxo de dados, né? Há um problema extremamente latente que estamos vivendo com relação à fomentação dos ecossistemas, né, e que é hoje, o que esse padrão de desigualdade tem nos alertado, né, e que nos alerta hoje com relação ao contexto emergente, né, seja de pandemia, mudança climática, terremotos, né? O governo, ele não tem sabido lidar com a governança de dados dele, né? A gente não consegue fazer a entrega de dados de qualidade. Não que eu não estou colocando na conta dos governantes todo esse problema, mas não há uma cultura de produção de dados entre nós e transparência, né? E que também pode ser alimentada na vertente social. Quando eu digo vertente social, como a gente vê várias organizações, né, que se fazem presentes, inclusive no Brasil, e que não só cobram, mas que utilizam os nossos dados para poder avançar, né? A gente tem algumas iniciativas que, por exemplo, usam a lei de acesso à informação para poder saber os valores de quem recebe pensão, por exemplo, né? E fazer o trabalho que, por exemplo, uma Receita Federal faria. Então, ou, por exemplo, a Operação Serenata de Amor, que ficou muito famosa, né? Que é o robozinho que vê a questão do uso dos recursos do legislativo, né? Que a gente usa no dia a dia o cartão corporativo. Então, são resultados reais, né, no nosso dia a dia, que também podem ser resultados para nosso uso, né? Nosso uso cotidiano. Então, essa abordagem a partir de uma dimensão universalizada, Mari, né, para despertar a ideia de um ecossistema, porque o que é esse ecossistema? Isso são atores, sou eu, sou você, são as empresas, né, conectando entre si
e estimulando o uso de informações e de dados, né, para que a gente possa acionar esses ativos na cidade, né? Então, é reconhecer que a gente também tem um outro lado meio obscuro e perverso. O que eu chamo de lado obscuro e perverso? Na falta de dados, muitas das vezes, os governos precisam fazer uma entrega, né, que é fazer uma estimativa ao tomar uma decisão, né? Se nós estamos hoje lidando, né, com um perfil de acesso à internet que não condiz com a maioria da população, ou seja, se eu tenho grupos marginalizados que estão sobre esse guarda-chuva de mix de vulnerabilidades e que não se fazem presente na internet, e o governo utiliza essas informações, eles vão continuar sendo fantasma, né? Ou vão estar, por exemplo, nas sombras do que esses insights a partir das políticas públicas, né? Se eu analisar o perfil de quem usa a internet, então essas pessoas, elas não conseguem verbalizar, elas não são os dados, né? Elas estão nas sombras. Algumas das vezes, a gente também utiliza o Big Data para poder representar, gerar insights e perspectivas. E novamente, um perigo, porque o Big Data vai usar as redes sociais e a gente não tem ideia, não tem segurança de qual que é o perfil de quem acessa essas redes sociais. Eu sei se minha mãe, se meu vizinho está conseguindo acessar, ele não tem nem acesso à internet, no bairro dele não tem fibra ótica, né? Então, como que nós podemos dizer que esses dados gerados a partir do rastreamento, a partir do mapeamento no território, condiz com a realidade? Então, assim, ativar um ecossistema também tem uma mitigação de riscos, né? E essa mitigação de risco há de ser considerada com relação à qualidade de onde eu tiro esse dado, né? Então, o que para impulsionar essa dimensão social, né? O que esse padrão de desigualdade na cidade pode me dizer com relação ao futuro, né? A ideia do digital divide, do fosso digital, né? De ativação de capitais digitais, quais são os recortes possíveis, né, que eu posso fazer? Primeiro, ter atenção a essa dimensão universalizada da internet, né? Que eu tenho que observar a inclusão à internet. O simples acesso não garante que eu me faça presente, né? Eu tenho que ter condições de acesso, eu tenho que conhecer um ou outro vocabulário, eu tenho que saber o caminho, eu tenho que conhecer esse fluxo de dados, né? Ou seja, eu tenho que ter uma dimensão política bem formatada de um contexto em que hajam mecanismos de incentivo ao meu uso de acesso à internet, né? Vou dar o exemplo que nós vimos recentes agora da pandemia. Alguns países, né, em algumas áreas, ou em Londres também, eu vi algumas reportagens, depoimentos em que as pessoas estavam deixando de comprar alguma coisa, né, que seja alimentos, para poder pagar o pacote de dados para que os filhos pudessem fazer atividades, por exemplo, né? O que eu quero dizer é o seguinte: governos podem fazer uma liberação dessa banda larga maior, né, para que as pessoas possam utilizar a internet. Ou podem haver também leis em que estabeleçam um teto máximo, né, de valores para que a gente possa utilizar, né? Então, assim, formas de ativar o ecossistema existem muitas, né? Mas a esse ecossistema eu chamo a atenção dos atores se mobilizarem e colocarem a dimensão social como proeminente. Senão corre o risco da gente estar repetindo o que já estamos fazendo, né? Deixar as margens, correr às margens na perspectiva vulnerável da vida, não, das políticas públicas, dos mesmos grupos marginalizados, né? Então, assim, ter muitos dados também não significa, né, como eu disse, que eles sejam representativos ou confiáveis para que esses governos possam utilizar, né? Se eu não utilizo nenhum serviço digital do governo, se eu não tenho acesso à internet, se eu não sei como é que utiliza, como que o governo pode colocar o meu número lá, né, e planejar ampliação desse serviço se a maioria da população não utiliza, né? Então, há de se reconhecer que eu tenho o formato de uma nova ordem social digital que ou está sendo pautada pelo interesse das grandes plataformas de mídia ou modelos de negócio, né, em que eu tenho valores que são dados pelo mercado,
ou que são feitos pela falta de políticas públicas efetivas, né? Em que a gente precisa dar um passo atrás com relação à condição da infraestrutura da internet, né? E introduzir também nas pautas educacionais habilidades de uso, né? Em que eu possa ajudar meu pai, minha mãe, mas eu também posso utilizar. Então, isso tudo é capaz de acionar algum ecossistema, tá? Por vezes, a gente vai... o termo ecossistema tem sido muito utilizado em várias dimensões e apresentações de governo. E, geralmente, tem sido utilizado para falar de serviço digital, né? Agora, serviço digital e qualquer outra informação digital, ela só é útil quando eu posso utilizar ela para o meu dia a dia, né? Eu só reconheço valor nela quando eu posso utilizar para o dia a dia. Se não, é governo como qualquer outro governo, né? Se não, é informação como qualquer outra informação. Então, Larissa, sim, claro. te interrompendo de novo, Não, mas é porque tem duas perguntas aqui bem na linha do que você tem discutido agora. Você mencionou esse acúmulo de dados do governo, a confiança do uso desses dados, né? E o Lucas Ribeiro aqui enviou a pergunta sobre como conciliar o acúmulo de dados por parte dos governos e a privacidade dos cidadãos, né? E aí ele, então, não está falando sobre a participação ou a representatividade deles, Sim. mas da privacidade em relação aos seus dados pessoais. E, além disso, vou lançar duas perguntas, então você Vamos lá. escolhe. Claro. E a segunda... Juliana? Só um minutinho, desculpa. Não, imagina, eu achei que tivesse caído. Somos todos aqui com receio desse regime sócio-digital. A segunda, na verdade, foi uma pergunta anônima, mas que fala sobre o âmbito educacional e o papel da tecnologia, né? Então, que ela é usada como um recurso, mas será que ela vai acabar se tornando mais do que um recurso, um sujeito principal? Como que isso afeta a aprendizagem? Já que você falou também da necessidade de se investir no que os nossos colegas portugueses chamariam de literacia digital. Sim. Né? Então, se você puder fazer um comentário sobre esses dois pontos. Juliana, obrigada. Lucas, obrigada pela questão, muito pertinente mesmo, e muito bom poder tocar nesse assunto, né, com relação à Lei de Proteção de Dados. Vamos lá. O que quer dizer isso sobre apropriação de dados? Eu vou dar também um exemplo que é bem recente, que nos ajuda a entender esse contexto do uso de dados para o monitoramento, né? Essa ideia do isolamento social e algumas coisas aí que algumas cidades, como São Paulo, Rio, fez um acordo de cooperação técnica com as TELs, em que eles utilizam o nosso dado de deslocamento para poder mensurar a perspectiva do isolamento social, né? Isso tem duas questões. Primeiro é o seguinte, os governos, eles têm um sistema de classificação das informações, como eu disse, né, pela Lei de Acesso à Informação, você tem um sistema do que é sigiloso, etc., e do que vai ser programado para ser disponibilizado, né, em longo prazo, em sua versão bruta, certo? Outras questões, outros dados, eles têm que ser disponibilizados de forma anonimizada, né? O que é isso? Essas informações também que eu utilizei aqui para dar o exemplo de São Paulo, são informações anônimas. Eu consigo saber o território, as características, mas eu não consigo saber quem que é a pessoa, né? Então, isso é um direito que vem pela Lei de Proteção de Dados, que também responde às perspectivas do Marco Civil da Internet, né, que eu tenho que lembrar. Então, é um desenvolvimento que, se observar num espectro mais amplo, né? O Comitê Gestor da Internet do Brasil, ele criou um decálogo em 2009, me parece, de bom comportamento na rede. E ali já começava a falar sobre essa proteção de dados e como eu deveria disponibilizar, né? Depois disso, a gente vê o Marco Civil da Internet, que é o primeiro momento em que fala sobre a disponibilização. E depois vem a eclosão dessas várias leis, como na Europa e aqui no Brasil, enfim, nos Estados Unidos a gente também tem a FOIA. Então, essa lei de proteção de dados, ela garante que nossos dados têm que ser anonimizados. Especialmente com relação aos dados das teles ou de uso da internet, há uma observação. E é um tocante na questão dos metadados, Lucas, que é o seguinte. Há uma permissão em que esses dados
que são os meus dados de deslocamento, né, CPF, etc. e tal, eles têm que ser mantidos durante 2 anos pelas teles. Qual que é a justificativa? Elas constroem os planos, os valores dos seus planos, a infraestrutura de rede, né, de acordo com seus clientes, né? Então, espera-se que as teles, elas mantenham, elas tenham medidas de mitigação de risco, né? Ou seja, desses dados serem roubados, isso tangencia a questão da cibersegurança, tá? Com relação aos dados, por exemplo, que são utilizados, né, estão sendo utilizados hoje pelos governos para poder pensar a questão do isolamento social, deslocamento, é o seguinte, quando eu aciono o celular, existem redes, como se fosse um sistema via rádio, eu não vou lembrar agora o nome da base, e eu utilizo aqui, na minha rua. Se eu vou para a próxima rua, o sinal do meu celular vai ser captado pela próxima antena, né? Então, são esses dados de deslocamento de antena para antena, tá? De acordo com o número do meu celular, que poderia ser, por exemplo, o IP, né, nosso, que as teles disponibilizam para a gente pensar na perspectiva do deslocamento social, né? Então, toda vez que eu desloco ali com o meu celular, eu sou isso. Então, até mesmo isso, o deslocamento, os índices de isolamento social com base nos dados das teles, são de pessoas que têm celular. Mas eu tenho que lembrar que no Brasil, aqui, geralmente é 2 por 1, né? As pesquisas do IBGE me dizem isso. Então, tem esse lado com relação à proteção de dados, né? Complementando a questão do Lucas, o que nós temos percebido e o que eu argumento com relação às lacunas da dimensão social, né? A governança de dados do governo, ela tem que empurrar a formatação efetiva e uso das leis, né? Não só para a entrega dos dados pessoais, né, as nossas leis de proteção, assim como também as próprias leis que existem dentro do governo. É muito recente a interoperabilidade de dados entre os governos. Eu quero dizer isso, que me parece que é do ano passado a lei que obriga que os órgãos entre os governos da entidade federal, né, e autarquias, etc., mantenham um padrão para poder conectar as bases de dados, né? Então, imagine, o nosso próprio governo, né, assim como outros tinham dificuldade na interoperabilidade, né? Então, você trabalhar com uma mitigação de risco com relação à privacidade de dados numa panaceia de dados é muito mais difícil, né? Talvez seja também por isso, por esses riscos de uso de dados e apropriação de bases de dados que nós temos percebido, né? E que se tornou latente nesse momento da pandemia, em que os nossos legisladores ou ativistas com relação à lei de proteção de dados enumeraram várias críticas sobre a necessidade de que a gente leve isso não só a sério, né, mas que a lei seja cumprida a rigor, né? Muitos países em que isso funciona há muito tempo, por exemplo, na Suíça, o que acontece na realidade é o contrário. Você tem um orçamento, você tem de uma autoridade de dados, né, que é uma discussão constante aqui para nós, uma autoridade de dados para a privacidade e uso de dados, aliás, para a proteção e uso de dados, porque a privacidade é um direito constitucional que vem antes da proteção, né? Só que você não tem uma lei com relação aos metadados muito bem elaborados. Só para lembrar, gente, metadado é o nosso dado bruto, é aquele rótulozinho que vem e diz, olha, o dado que a Larissa mexeu, adicionou, ele vai vir com rótulo dizendo todo o caminho de outras pessoas que utilizaram esse dado, né? Eu estou dizendo isso assim no português meio claro, mas é quando eu consigo localizar um dado e todas as modificações pelas quais ele passaram. Isso traz qualidade, porque me dá o direito de utilizar esse dado, né? E também de argumentar ou de cruzar com alguns outros pesquisadores, por exemplo, né, que utilizam. Na ciência tem um movimento chamado GoFair que tem pensado nessa ideia da gente promover os metadados, né, das pesquisas em geral. Com relação à questão educacional, temos tantas deficiências, né, enfim, a serem suplantadas. Quando a gente analisa a questão da infraestrutura, muitas das vezes a gente vê, muitas escolas têm todos os computadores. Por exemplo, em 2014, a gente teve uma série de políticas,
né, de disponibilização para financiamento de computador de uso pessoal em casa e também nas próprias escolas. Só que tinha um problema da questão da infraestrutura, né? Então, quando essa infraestrutura chega numa escola do interior, o computador está obsoleto, né? Seria até incoerente da minha parte querer adiantar para você várias soluções, né? Na verdade, o universo da educação no Brasil, se a gente olhar hoje para o INEP, nós temos uma série de indicadores de muitas qualidades, né? Eu digo indicadores no sentido de dados, pelos quais nós podemos fazer uma projeção de políticas realmente interessantes e que advoguem com essa realidade da desigualdade social, né? Mas é um fato, né? Habilidades digitais devem ser incluídas na nossa agenda, na nossa ementa de aula, né? O acesso tem que ser discutido, né? Não posso eu, enquanto empregador, enquanto político, exigir da sociedade que ela tenha um celular que comporte determinado arquivo para poder dar aula, né? Assim como também não podemos temos que ter muita cautela a exigir de que os estudantes façam alguma prova ou estudem o Enem via computador e etc. e tal, né? Com um acesso realmente significativo e um acesso de qualidade, né? Então, assim, são muitas questões com relação à questão da educação. Realmente a grade ela tem que ser repensada, né? Sobre as nossas habilidades. Eu vivo recorrendo e dando alguns exemplos, ajudando a minha mãe também é professora, e muitas das vezes eu sei que os professores lidam com isso, os próprios alunos sabem mais do que os professores, né? Mas isso tem que ser uma coisa meio institucionalizada. É necessário, né, que a educação formal, política, forneçam ferramentas, né, para quem tem acesso, para poder entender e capacitar isso, né? Enfim. Larissa, tem uma pergunta aqui do Oswaldo Lemos, ele quer saber como que você enxerga os desafios e caminhos para a universalização do acesso à internet no Brasil. Essa é uma pergunta bem ampla, mas eu acho que tá na pauta agora da sua fala. Tá na pauta. E além disso, lá no começo a gente teve uma pergunta da Gabriela, deixa eu só ver se eu estou dizendo o nome certo. Sim. Isso, Gabriela Lages, sobre definição de cidade, e aí eu queria aproveitar e ampliar de cidade inteligente, para você também tocar um pouco nesse ponto, assim, o que a gente está chamando, né? O que seria uma cidade inteligente com esse acesso universal que o Oswaldo está perguntando? Se você pudesse falar um pouco para a gente sobre isso. Tá, joia. Obrigada, Juliana, pelas perguntas. Também aproveito para agradecer os participantes, né? Eu não consigo acompanhar todo o chat, mas tenho visto, tem bastante manifestação, me sinto muito contente pelas contribuições, certo? Para responder as perguntas, eu vou só compartilhar esse último slide aqui com vocês, e a partir deles a gente pode iniciar essas últimas questões, né? Primeiro, política pública tem que subir ao topo novamente das nossas formas de reimaginar a ação pública, das formas com que os governos lidam com as cidades e com etc. e tal, tá? A ideia de regime sócio-digital, vocês vão ver que na literatura não tem nada, eu estou escrevendo agora sobre a ideia de um regime, né, de pensar que a gente tem uma nova ordem social, uma construção mais sociológica, mas o que importa é que agora não são nem os conceitos teóricos, mas é a gente perceber que realmente tem novos modos de vida que estão nos amalgamando na forma de vivência, né? Eu tenho novos laços, como eu coloquei lá, novos laços humanos e não humanos, né? Isso é muito perceptível, principalmente no âmbito das cidades, né? Então, tem duas questões para a gente pensar a ideia das cidades inteligentes, né? E aí eu vou até avançar um pouquinho na ideia de cidades resilientes. Por quê? Essa tem sido uma combinação hoje que está chamando muita atenção, principalmente pela questão não só da pandemia. Eu vou abrir um pouquinho o espectro para a gente pensar em situações de emergência de massa em geral, né?
por exemplo, terremoto no Haiti, né, guerra civil, outras coisas, outros eventos, por exemplo, como a gente já teve na China, é muito comum. Então, quando a gente pensa numa cidade resiliente, né, ou numa cidade inteligente, eu vou explicar, e como que a gente conecta isso aos dados, tá? A cidade inteligente é uma cidade que consegue movimentar esse ecossistema de atores, né, para inovar. O que é isso? Eu consigo mobilizar academia, governo, empresas, etc., né, fazer uso das informações, dos dados, né, da expertise de cada um desses setores para promover o desenvolvimento sustentável, qualidade de vida, né, enfim. Só que, além disso, na contramão, né, desse desenvolvimento sustentável, eu tenho uma série de emergências, né, como eu disse, pandemia, etc. Então, o que é essa ideia da cidade resiliente? A resiliência seria a capacidade que uma cidade, né, ou que eu tenho, de utilizar os meus recursos para sobreviver, para me manter, né, íntegro, ou em termos de sobrevivência, em situações extremas, né? Vou dar um exemplo. Se hoje acontece um tsunami no Rio de Janeiro, né? Como e para onde que eu desloco essa população? O próprio isolamento social. Quanto tempo que uma cidade como o Rio de Janeiro, determinados setores econômicos, consegue se manter, né, em termos de capacidade de recursos, com esse setor comercial fechado, né? Então, quando eu trabalho com dados e informações acessíveis, não só eu, que sou dono da sorveteria, consigo pensar com esses dados e fazer uma espécie de análise preditiva, né, de como esse setor comercial vai sobreviver, assim como também os setores da saúde, né? Então, por exemplo, em São Paulo, que você tem a ideia de leitos, quando você faz uso dessas informações, né, e a gente tem visto aí os boletins epidemiológicos, não só de São Paulo, de outras cidades, que tentam pensar nessa questão de isolamento social e da capacidade do sistema de saúde aguentar, né, com relação aos casos de Covid. Eu estou dando exemplo da pandemia, porque é uma coisa muito presente agora para nós, né? Mas nós temos outras situações, furacões, etc. e tal, em que é uma preparação de política pública, né? Que eu chamei aquela questão da governança orientada a problemas para um problema pontual, é muito interessante, né? Quando eu consigo, para uma cidade que ela é inteligente, ela consegue responder pronto às necessidades do cidadão, ela utiliza as suas tecnologias, como a IoT, Internet das Coisas, né, para poder conectar seus sinalizadores, reorganizar o trânsito, o acesso ao transporte, porque ela teve um engarrafamento, uma explosão. Então, é você ter agilidade e lançar mão dos seus recursos, né, principalmente a partir do uso de dados, desse fluxo de dados, e mobilizar o seu ecossistema, né? Isso é bastante coerente em algumas cidades. Nós temos algumas cidades que já têm feito isso no setor da saúde, né? E é uma tendência em geral, né? Se a gente observar hoje Fórum Econômico Mundial, OSD, ONU, etc., elas têm nos alertado, né, em geral, para a gente poder tentar reorganizar e ter uma governança de dados estabelecida também nesse sentido, né? Portanto, há de se atentar que os conceitos relacionados a cidades inteligentes, cidades resilientes, né, eles, assim como a questão de ecossistemas, eles têm evoluído tão rapidamente como as tecnologias, né? Mas nos importa que nós possamos também capacitar o nosso uso. Não adianta que o governo utilize internet das coisas, ou uma grande empresa utilize uma automatização, por exemplo, redes neurais, um modelo de redes neurais, para poder fazer uma análise preditiva, quando isso não é transparente e quando as decisões são tomadas sem o nosso conhecimento, né? Vamos observar um exemplo, por exemplo, em Boston, isso foi interessante, em que a prefeitura recomendou, com base na modulação dos dados de inteligência artificial, que o horário das aulas mudassem, né? Porque o índice de alunos que faltavam às primeiras aulas era muito grande, e muito mais era por questão de
transporte público, né? E as famílias decidiram que não era uma boa decisão, ainda que os dados dissessem que fosse interessante. Porque para que ela mudasse todo o horário de que, né, para os seus filhos irem para a escola, ela teria que mudar toda a estrutura da família, né? Ou seja, o horário que eu vou trabalhar, etc. e tal. Então, nem sempre a decisão de uma inteligência artificial ou de um banco de dados é a decisão que eu quero, né? É a decisão que a população quer. Então, precisamos também estar atentos a essas condições, né? Então, como construir essas habilidades, né? Eu tenho pensado em um projeto, a ideia de você criar painéis inteligentes de informação, né? Ou vou dar um exemplo que nós já temos hoje em São Paulo, que são os chamados agentes de governo aberto, em que você usa espaços que já são espaços valorizados, espaços colaborativos pela sociedade, como os telecentros, né? Outros espaços como o Cajum, que a gente tem em várias cidades, né? Espaços que são mantidos pelas secretarias de ação social, justamente, né, para poder fomentar a construção dessas habilidades digitais, né? E reunir interessados, né, e familiarizados com essa inovação, né? Digo isso porque eu digo hackers, empresas, né? Uma das coisas que eu tenho pensado muito, por exemplo, algumas cidades na Europa hoje, elas definem a taxação dos seus territórios para algumas empresas de inovação de acordo com a capacidade dessas empresas gerarem valor ativo, né, para o cidadão. O que eu estou chamando de valor ativo para o cidadão? É a sua capacidade de devolução para a sociedade, né? Eu posso ter uma empresa para a construção de grandes softwares ou de um grande maquinário industrial, mas em que medida que isso contribui para as pessoas do entorno, né? Então, não é só oferta de vagas, é você ter uma outra devolutiva tecnológica, né, em termos de investimento. Veja o entorno do Vale do Silício, o desenvolvimento da área, né? Então, assim, a localização, né, assim como a localização impacta hoje no meu capital digital, né, onde eu me localizo nesse território, negativamente, né, no caso, quando me falta infraestrutura, ela também pode impactar positivamente. Enquanto eu tenho políticas de incentivo, né, também combinadas com iniciativas da sociedade civil. Então, em longo prazo, o que a gente tem que pensar que esses ativos nessa rede, nesse ecossistema, né, eles podem ter um impacto maior na cidade, né? Fomentar. Para finalizar o meu exemplo aqui, vejam hoje, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. Se a gente analisar o índice de desenvolvimento social, que eu não lembro agora, o IPS, que é do Instituto Pereira Passos, o índice de desenvolvimento do Pereira Passos, a gente vai localizar, perceber que o acesso à informação e algumas coisas na região, em torno das universidades, é um pouco maior do que em outros bairros, né? Então, se eu tenho ali uma população com maiores habilidades para a disseminação e uso desses dados e informações, por que não incentivar, né, a construção de programas, como a cidade de São Paulo fez recentemente agora, né, com relação ao Covid, para isso se tornar presente sempre, né? O que eu tenho falado, que nós temos boas iniciativas, o que eu tenho percebido também, nós temos boas iniciativas, mas elas surgem e somem na mesma medida, né? Então, assim, tem que ser política pública em longo prazo, né? Não é agenda política, não é política para resolver problema, né? Você ter uma governança, um momento que você toma uma decisão ali, né, como eu disse no início, a governança orientada a problemas, para resolver aquilo naquele momento, mas isso não quer dizer que no resto do outro tempo eu não construa pontes, né, para sustentar o que eu faço, né, para sustentar essa qualidade de vida. Então, esse universo digital, ele está passando por esse processo de negociação do imaginário coletivo de todos nós, né? Todos nós estamos buscando uma solução com relação ao comércio aberto ou fechado, a escola, a biblioteca que não está acessível, né? O meu acesso à cultura, eu não consigo ir ao supermercado. Então, isso foi... a pandemia nos deu uma oportunidade de pensar no extremo das condições, né? No que vamos fazer, né? Então, o nosso papel enquanto sociedade civil é também nos organizar,
né? E não só cobrar dos governos, mas nos colocar como atuantes também no uso de dados, né? E começar a observar essas questões, né? E nos engajar nesses planos e planejamentos e programas. Isso pode, em longo prazo, ajudar a ter, né, um ecossistema muito mais forte, em que os atores possam se sustentar e se unir, né, em momentos interessantes, em momentos urgentes, né, como foi o da pandemia agora, mas que ela realmente, em longo prazo, possa alimentar esses ativos, né? Então, assim, há necessidade de intervenção nesse contexto de desigualdades sociodigitais, né? Ele é puro reflexo das nossas desigualdades estruturantes, né? E se nós não nos atentarmos, vai continuar tendo uma evolução de exigências, seja do mercado de trabalho, seja das nossas condições de vida, sem que esses grupos, que já são minoritários e marginalizados, sejam introduzidos, né? Então, assim, as margens, elas estão tendendo a expandir, em geral, né? Mas também cabe a nós utilizar esses dados, fomentar esse fluxo, fomentar esse ecossistema, né? Pensar em soluções para a cidade, tecnologia social, gente, nem sempre é só uso de dados e tecnologia, são coisas simples, como, por exemplo, traduzir uma informação da lei de acesso à informação, né? Eu não estou falando aqui de uso de grandes planilhas, mas de questões básicas, né, que tem um poder enorme ao chegar no ouvido das pessoas e a utilizar, como, por exemplo, a questão do acesso a remédio, etc. e tal, né, dos nossos direitos básicos, né, internet, acesso à internet, universalização do acesso à internet, né, retomando a questão que também foi colocada, a universalização do acesso à internet, ela é requerida hoje pela ONU, né, como um direito universal, né? Não no seu sentido literal, mas é porque você tem uma série de outras condições, né, como eu disse, transversais, que cada vez mais dependem desse acesso qualificado, né? Veja bem, quando eu não tenho acesso à internet, quando eu não tenho habilidade digital para poder utilizar de forma relevante os recursos da internet, eu não sou capaz de produzir dados ou informações na economia formal, né? Então, eu estou às sombras do Big Data, eu estou à sombra dos dados oficiais de governo, né? Eu sou a subnotificação do mundo digital, né? Então, assim, óbvio que há um quê de exagero em tudo isso, mas não podemos deixar de alertar, né, nessas presenças e não presenças, né? Por quê? Porque cada vez mais os nossos laços ou modalidades de convivência estão presentes, né? Estão cada vez mais presentes. Há um acúmulo desse capital digital sobre todos nós e que é relevante e deve ser considerado. Enfim, mais alguma pergunta, Juliana, que você acha que poderia ser interessante? Nós temos várias perguntas ainda, na verdade. A gente está chegando ao final, Sim. faltam 8 minutinhos. Uhum. Bom, tem uma pergunta aqui bem bacana sobre Oi? Desculpa. Tem uma Não? pergunta bem bacana aqui Aham. sobre interconectividade das cidades a nível internacional, né? Então, assim, transnacionalmente, como que as cidades estão conectadas diretamente e a quem serve essa interconectividade, né? Ela pode servir a uma agenda que procura diminuir as desigualdades, ou ela, em geral, amplia essas desigualdades. Então, eu acho que você podia, de repente, fechar com um comentário, com qualquer comentário que você queira fazer, eu acho, para fechar a sua apresentação. Claro. Se quiser abordar também esse tema das cidades, né, transnacionalmente em contato. E aí depois eu volto para agradecer a todo mundo, dar um aviso, falar do nosso próximo evento. Claro, claro. Juliana, obrigada. No final da minha fala também eu vou agradecer. Mas muito pertinente a questão. A gente pensar que exemplos de cidades são sempre bem-vindos, né? Eu vou fazer, primeiro, um panorama local, né? A minha análise é privilegiada quando eu penso em São Paulo, porque São Paulo é a maior cidade da América Latina, então, como eu disse, é um hub de informações, é uma megalópole, então a gente consegue
olhar tanto as disparidades como as inovações por um olhar interessante, né? Digamos assim. Mas se a gente olhar para as cidades mais simples e para outros espaços, há de se atentar pela questão política, né? O planejamento político, por exemplo, no Brasil, para cidades com menos de 100 mil habitantes, ele tem um nível de exigência mais simples, né? Se a gente fizer hoje uma análise em termos da obrigatoriedade de disponibilização de dados em portais de transparência e de atividades de governo aberto, né, de tudo isso que puxa a ideia de ecossistema, cidades inteligentes, tudo isso, não é só uma questão de legal, né, de obrigatoriedade de disponibilização de informações, mas de incentivos, né, de incentivos em geral. Então, assim, não há ainda uma organização forte o suficiente, eu estou falando em termos de Brasil, né, em que linke todas essas inovações ou atividades, né? Você tem, por exemplo, Escala Brasil Transparente, que é uma escala do CGU, ela faz um levantamento de índice, eu acho interessante, mas só um índice e apontar um ranking, sem apontar soluções, advoga pouco para o nosso futuro, né? Então, há de se ter não só um levantamento de índices, mas construções de iniciativas em comum, né? Por exemplo, a Rede Nossa São Paulo é uma rede ligada a outras redes de cidades inteligentes e que tem promovido a adoção dessas de práticas em geral, né? A gente viu também agora, com relação à pandemia, São Paulo fez uma questão de construção lá do índice de deslocamento, Rio de Janeiro outro, Fortaleza, e a gente teve algumas outras iniciativas. Essas iniciativas têm se replicado, né? Mas ainda realmente não há em comum um sistema de governança. Há recomendações em geral e adoções de padrão, né? Talvez seja a hora da gente pensar nesse sentido mesmo. Vou levar um pouquinho a questão no aspecto ampliado, BRICS, tá? Possivelmente, América Latina, China, Rússia e esses outros países nivelados em termos de desenvolvimento social. A ideia é que nos próximos 10 anos a produção de dados duplique, né? Se nós temos uma governança de dados fraca, entre aspas, né, ou pouco efetiva, como lidar com o universo duplicado, né, em longo prazo? Então, assim, também nos falta reorganizar essas políticas de orientação e incentivo. A internet, ela guarda em si, na sua essência, uma questão muito interessante, que é transnacional, né? A internet, como você sabe, os servidores raízes estão nos Estados Unidos, e hoje a ICANN, que é a instituição que estrutura a governança da internet, ela não pertence a nenhum país, né? Mas toda informação, quando eu busco, por exemplo, no Google, ela às vezes passa um cabo de fibra ótica que vai buscar no Chile, por exemplo, ou pode ir na Austrália, né? Então, a minha busca de informações. Então, ela é parte da internet ter esse caráter, né? O bico multinacional e que nós temos que lidar, né? Temos iniciativas interessantíssimas, como a Eurocities na Europa, por exemplo, e que tem promovido a adoção desses padrões, né? Mas realmente ainda não é comum. Bom, para a gente não exceder o horário, eu sei que é um assunto interessantíssimo e sou suspeita para falar, né? Enfim, eu gostaria de agradecer as contribuições e a participação de todos. Faço novamente meus agradecimentos à Fundação Getúlio Vargas, especialmente Juliana, o CPEDOC e o Celso Castro, né, nosso diretor, pelo espaço, pelas condições, né, de realização dessa pesquisa, e a você que tem nos acompanhado. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigada, Larissa. Excelente, foi um prazer passar essas 2 horas aqui. Gostaria de agradecer também, em nome da Escola de Ciências Sociais e do Laboratório de Humanidades Digitais, a presença de todos. Tivemos uma sala cheia, muitas perguntas, várias não puderam ser respondidas aqui, mas a gente retoma o contato em eventos futuros e em muitas outras oportunidades. Queria deixar, enfim, o convite para o nosso próximo evento do laboratório, que vai ser também numa sexta-feira, no dia 19 de junho, com outro bolsista desse mesmo projeto que a gente tem sobre ciências de dados e ciências sociais, que é o Samuel. Vocês vão conhecê-lo, espero que vocês estejam aqui.
e é uma palestra sobre sonificação de dados, né? Então, dados e dados de som. Vai ser bem bacana também, deixo o convite a todos, vamos divulgar no nosso site, muita gente perguntou aqui sobre a disponibilização do vídeo, a disponibilização da apresentação em PDF, e isso vai ser feito também no nosso portal, do CPDOC, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por todo mundo, pela presença, pela participação, e Larissa, especialmente a você. Obrigada, Juliana, obrigada a todo mundo, um grande abraço e cuidem-se, mantenham-se em segurança.